página 2 da Haggadah, dessa Haggadah pelo menos que a gente está usando, tá? Vai se falar sobre Seder Korban Pesach, a ordem do Korban, do sacrifício de Pesach. Vejam bem, isso é dito na véspera de Pesach à tarde. Este ano, a primeira noite do Seder vai ser sexta à noite. Então, sexta à tarde, depois do horário de Minchá, costuma-se dizer esse trechinho que está aqui na página 2. Esse trechinho é uma descrição de como era feito o sacrifício, o Korban de Pesach, no Beit HaMikdash, em Pesach, na véspera de Pesach. Tá? Ou seja, se levava um carneirinho que ele era abatido no Beit HaMikdash, o sangue dele, enfim, o sebo dele ia para o Mizbeach, para o altar, e a carne era levada para casa e se fazia o churrasquinho, que vai ser servido como sobremesa da janta. Ou seja, o que a gente hoje em dia chama de afikoman, antigamente era um pedacinho de carneiro assado. Era o Korban Pesach. Era isso que se consumia. Por quê? Porque antigamente não existia a ideia de fazer Pesach no Rio de Janeiro, nem a ideia de fazer Pesach em Tel Aviv, e nem a ideia de fazer Pesach em Beersheba. O único lugar do mundo que se fazia Pesach era Jerusalém. Todo mundo ia para Jerusalém e era lá que se fazia Pesach. E acabou, não tem outro lugar. Tá? Então, obviamente, ali se fazia o Korban, ali fazia tudo. Modelo concentrado, agora é distribuído. Isso, tá. Então, hoje em dia, no lugar do Korban Pesach, a gente come um pedaço de matzá. Então, é bom lembrar, de novo, a gente já falou sobre isso, mas é bom lembrar de novo, que no Seder de Pesach, é importante lembrar que a gente tem que comer matzá antes da janta e depois da janta. São duas mitzvot. Sim? Tem a matzá antes da janta e a matzá depois da janta. Então, faça espaço no seu estômago para que haja lugarzinho para matzá de antes e matzá depois. Hã? Isso fala nessa Sim, consta na Haggadah. Tá, quando que tem que comer? Exatamente. Tá? Então, essa aqui é a descrição de como era feito o Korban no Beit HaMikdash. Sim. Olha, o afikoman, você coloca o que entre o sanduíche, a alface? Não é na Maró? Afikoman é depois da janta. Não, eu sei, mas você põe o que dentro como recheio? Nada. Nada, é só os dois Afikoman é matzá. É só matzá. Só matzá. Só Porque matzá. não pode fermentar, né? Não. Se você coloca uma Não. fermenta. É só. Não. Eu vou lhe explicar depois essa história do sim. Calma. Agora a gente está falando o seguinte. Isso. Agora a ideia é a seguinte. A mitzvah hoje em dia é comer matzá pura. Tá. Isso estou falando da matzá do afikoman, que é depois da janta. Tá? Antes da janta, você tem duas matzot. Sim. Tá. Uma que é a matzá pura, outra é o sanduíche da matzá com o maror, sim? Que é antes da janta. É outra coisa. Mas você está ferindo os conceitos. Não, você não está ferindo os Sim, porque conceitos. você mistura com água, fermenta. Não. Deixa eu voltar de novo. Começou sim. Começou sim, calma. Começou. Deixa eu só explicar uma coisa. Eu não sei se eu deveria explicar agora, mas já que veio a baila, então tudo bem. Então deixa eu explicar. Há muitos anos atrás, eu estava dando aula numa escola, Yiddish, em Pesach, tinha aula durante os dias intermediários de Pesach. E aí eu fui para o recreio e eu vi que eles estavam dando matzá com maionese, qualquer coisa que valha no recreio. Já vi gente comendo matzá com presunto. Sim, tudo bem. Não vou entrar no mérito da questão. E aí eu perguntei, mas assim, é um negócio horrível, porque escorre e fica aquela meleca. Quem é que vai querer comer matzá com enfim. E aí uma senhora, a Leia Shalom já faleceu, muito séria, muito certinha, muito correta, falou, mas Rabino, não pode molhar a matzá. Então eu falei para ela o seguinte, veja bem, o costume de não molhar a matzá durante o Pesach é um costume do Chabad e de algumas outras comunidades. Tá? Nessa escola não é esse o costume. Nessa escola o costume
é fazer matzah brai, matzah com ovo, kneidela e outras coisas. Muito bem. Então, quem tem o costume de misturar, de fazer, de usar... Então, quem tem o costume de fazer farinha de matzah com isso, com aquilo, matzah com ovo, tá, não está errado, está certíssimo, não tem nada de errado com isso. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um rigor que o Chabad tem de não molhar a matzah. Tá? É um rigor. Tá? E precisa entender, quando você diz que é um rigor, significa é algo além do que a lei exige. Tá? O que significa isso? A gente parte do princípio que uma vez que você colocou a massa dentro do forno e assou, virou matzah, não tem mais. Pode ter um hametz. Não, mas não tem mais como ela virar hametz, porque senão ela não é matzah. Sim. Você colocou no forno, Segundo assou. os costumes Só quero que entenda de onde veio o rigor e por que existe. Tá? Então, uma vez que colocou e assou, acabou. Ela não tem mais como ela virar hametz. Como que ela vai virar hametz? Ela já virou matzah. Sim? Tá? Seria um contrassenso dizer que ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Obrigado, não precisa. Tá? Então, para todos os efeitos, virou matzah, já não tem mais problema de virar hametz. Muito bem. Por que em Chabad existe esse rigor de evitar de molhar a matzah? E veja bem, esse rigor existe durante 7 dias de Pêssego. No 8º dia de Pêssego, a gente faz questão de molhar como todo mundo. Isso, tá? Mas enfim, então tem que entender, a gente não está dizendo que não pode, a gente está dizendo que nós não fazemos. É diferente, tá? Deixar claro isso. Muito bem. O próprio Admor Azaken, o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, enfim, tá? Ele escreve o seguinte: quando se fazia matzah em casa, coisa de, sei lá, quantos séculos atrás, tá? Que a pessoa sabia exatamente... Fazer matzah significa, ela sabia escolher o trigo, o grão no campo, trazia para casa, moía em casa com moinho de mão, tá? E fazia em casa com forno de lenha. Só para ter uma ideia, tá? Então, óbvio que tudo era feito de outra forma, era diferente, e você podia fazer as matzot com calma, você não tem pressa, você sabe quantos você precisa, sabe qual é a turma que vai vir na tua casa, então você não tem nenhuma afobação em fazer a matzah, você vai fazendo a sua medida. A tal ponto que essa matzah que era feita em casa antigamente, ela inclusive nem era tão dura como a matzah que a gente tem hoje, tá? Você conseguia fazer a massa, colocar no forno, tirar do forno, e ainda ela estava uma lafa, mas uma lafa que não fermentou, porque ela entrou no forno e saiu do forno. O que acontece? Há uns 2 séculos ou mais, um pouquinho, em diante, surgiu a questão de que não dava mais, por vários motivos técnicos, de fazer a matzah em casa. Até porque as pessoas já compravam a farinha moída, enfim, já não se fazia mais as coisas em casa como se fazia em outras épocas. Tá? Por isso, por esse motivo, as pessoas tinham então uma padaria de matzah. Ou seja, do mesmo jeito que durante muito tempo ninguém comprava pão na padaria, porque não existia a padaria, todo mundo fazia pão em casa, assim também fazia-se matzah em casa. Tá? Mas depois de um tempo surgiu a padaria, que é onde se faz o pão para todo mundo. Então muita gente deixou até de saber como é que se faz pão, porque nunca fez pão, só comprou pão a vida inteira. Tá? Muito bem. Isso é resultado, entre outras coisas, de uma coisa chamada Revolução Industrial, onde tudo começou a se fazer em quantidade, tá? Exemplo, não se comprava roupa, se fazia roupa, tá? Então, como roupa, comida e outras coisas, tá? Então, a partir do momento que a coisa passou a ser industrializada, feita em grande escala, em grande quantidade, surgiu o seguinte problema: a matzah que tinha que se consumir em Pêssego tinha que ser feita em grande quantidade, e você tem pouco tempo, você tem 18 minutos para fazer a matzah.
Então, tudo, como era tudo artesanal, tá? Mas tinha que ser feito em quantidade, então tudo teve que ser apressado. Então você tem que fazer uma linha de montagem para matzá. Aí esse faz isso, esse mistura, o outro faz, o outro abre a massa, o outro faz o outro, e o outro leva no forno. Sim? Você tem uma linha de montagem. Tá? E tudo tem que bater rapidinho para os 18 minutos não correr nesse meio. Então é um corre, o pessoal está lutando contra o tempo todo. Tá? Isso é uma produção do dia inteiro. Então a cada 18 minutos para tudo, porque tem que entrar no forno, limpa tudo, para não ter nenhum restinho do que usou antes, e aí começa todo o processo de novo. Então é um processo cansativo, a cada 18 minutos tem que fazer todo esse procedimento. Tudo bem. Então, o que acontece? O Admor Zaken, ele escreve que Baruch Hashem, graças ao cuidado extremo que todo mundo tem de correr para não dar tempo de virar hametz, graças a esse cuidado, infelizmente, o que acaba acontecendo é possível, pode acontecer de não misturarem bem a massa na hora de fazer a matzá. Pode acontecer. É uma distante possibilidade, mas existe, de que não misturaram bem, tudo com pressa. Então a massa talvez não foi bem feita. Talvez entrou no forno uma parte da massa que não misturou bem com água. Talvez, se você quebrar a matzá justo naquele pedaço, ainda tenha farinha. Talvez. Sabe o que é talvez? É um talvez. Tá? E aí, se essa farinha, porque para virar hametz tem que ser farinha. Se essa farinha entrar em contato com a água, aí começa um processo de fermentação. E que, cá entre nós, até isso é uma possibilidade distante. Por quê? Porque se eu peguei um pedaço de matzá que tem um pouquinho de farinha, que eu não vi, que eu não toquei, sim? Botei na sopa e comi de imediato, não passou 18 minutos. Entendeu o que eu tô falando? É tudo uma possibilidade distante de que talvez aconteça. Então, por esse motivo, tá? De modo geral, Chabad, e tem outros costumes, outras comunidades também têm esse costume, tomam cuidado de não molhar a matzá. Por essa distante possibilidade. Mas eu não posso dizer que aqueles que eventualmente têm o costume de fazer knei da de molhar a matzá estão fazendo alguma coisa de errado. Não, porque uma vez que virou matzá, virou matzá. A gente está partindo só do princípio que talvez exista. Tá bom. Então, esse cuidado todo vai se justificar para quem tem esse costume, então que mantenha esse costume de ser rigoroso e de não molhar a matzá. Mas não é necessariamente o costume de todo mundo. Só deixar isso bem claro, para a gente não misturar as coisas aqui. Está claro agora? Espero que esteja um pouquinho mais claro. Tá? Então, se você souber de alguém que toma cuidado de não molhar a matzá, esse é o motivo. É por isso que a gente toma esse cuidado. Tá? Mas não quer dizer que os outros que não fazem isso estão fazendo alguma coisa que não seja correta. Cada um segue aí, nesse caso, o seu costume. Tá certo? Muito bem. Voltando. O que a gente fala na véspera de Pesach à tarde, que é o procedimento, o Korban Pesach, como é que era feito no Beit HaMikdash, é para lembrar que nesse mesmo horário é que se fazia. Ou seja, o horário de fazer o carneirinho assado, o abate do carneiro e depois assar o carneiro para o Seder, era na tarde, do meio-dia até o pôr do sol da véspera de Pesach. Então, esse ano, véspera de Pesach é sexta-feira, sexta à noite é o Seder. Exatamente. Então, do meio-dia até o pôr do sol da véspera de Pesach é quando se fazia no Beit HaMikdash o Korban. Então, no lugar do Korban não temos, até o momento, Mashiach pode chegar agora, então não tem problema, a gente resolve tudo já. Mas digamos que até o momento, como Mashiach ainda não chegou, não está visível, enfim, então, até agora, o que a gente tem como opção, já que não temos o Korban, a gente vai descrever, falar como era feito o Korban no horário em que o Korban era feito. Muito bem. Sim. Posso ir aqui? Errado. As brachot, no acendimento de vela, é brachá de Erev Shabbat. Então vamos lá. Este ano, como a gente tem sexta-feira, que é Shabbat também, então a brachá das velas Shabbat é Asher que deixaram b'mitzvah v'tzivanu lalik ner shel Shabbat ve shel Yom Tov e Shecheanu. As duas brachot. Os 2 primeiros dias. Tá? Então, na sexta-feira à tarde, essa brachá, e no sábado à noite, depois do horário,
também vai se fazer a brachá de Hashem, que chama Ligner Shel Yom Tov. Sexta-feira é Shabbat e Yom Tov. Sábado à noite já não é mais Shabbat. Outra sexta-feira. É Yom Tov. Shabbat e Yom Tov. Só um instantinho. De novo, vamos voltar. Sexta-feira, antes de Pesach, dia 19, tá? Dia 19, a brachá é Shekisham Tzvanu, Laligner Shel Shabbat ve Shel Yom Tov, e se faz a brachá de Shechianu logo depois. Muito bem. Tem que ter, porque senão não vai dar, tem que se ter uma vela de, sei lá, 7 dias, 24 horas, mais do que isso, acesa. Por quê? Porque no sábado à noite você não pode acender o fósforo, mas você pode passar o fogo dessa vela para a vela que você vai acender. Tá. No sábado à noite, vai ter que se tomar o cuidado, de esperar acabar o Shabat. Então tem um horário que termina o Shabat, que é diferente do horário que você acendeu na sexta-feira, é mais tarde, tá? E depois que acabar o Shabat, você não pode esquecer também de fazer uma pequena Avdalá. Explico. Antes de acender as velas, sim? Por favor? Antes de acender as velas, ainda é Shabat. Mas já passou do horário, mas ainda é Shabat. Enquanto você não declarar que para mim já acabou o Shabat, ele continua sendo Shabat. Então não posso nem manusear o fogo. Tá. Então como é que tem que fazer? Então você tem que declarar, falar Baruch Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Essas são as palavras. Que bendito seja Hashem, que separou um dia sagrado do outro. O Shabat do Yom Tov. Os dois são dias sagrados com graus diferentes de santidade. Le Kodesh. Na sexta-feira, então, acendo vela 24 horas? Também deixa uma de 7 dias, além da vela de Shabbat. Tem a vela de Shabbat. Então são 3 velas que você E deixa uma de 7 dias, alguma coisa assim. Por quê? Porque você vai precisar usar esse fogo no dia seguinte, tá? Ou seja, em Shabbat a gente não manuseia o fogo. Em Yom Tov é permitido cozinhar. Então também é permitido manusear o fogo, mas não é permitido produzir o fogo. Então eu tenho que usar uma chama que já estava previamente acesa, e eu usando essa chama, vou acender o fogo, vou acender as velas, enfim, o que for preciso para cozinhar, para fazer. A vantagem, entre outras coisas, de ter um Pesach que cai em Shabbat é que as donas de casa forçosamente vão descansar um pouco. Forçosamente. Porque não tem como cozinhar até o último minuto. Você tem que parar, Shabbat é Shabbat. Então, elas vão ser forçadas a descansar. Tá? Em Yom Tov, as donas de casa não param. Porque cozinha, porque corre, porque isso, porque aquilo, até servir o cedo, elas estão lá, ainda correndo atrás do prejuízo. Tá? Então, Shabbat tem essa vantagem. Shabbat tem essa vantagem, porque a gente a gente vai ter que acabar de fazer tudo antes. Tá, muito bem. Peraí, aí encerrou com Baruch Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Aí você pode acender a vela. Aí você pode passar o fogo e fazer a brachá da vela. A brachá só Shekichanu Tzvan Likner Shel Yom Tov e Shechianu. Shechianu, Vikimanu. Isso na sábado à noite. Tá certo? Muito bem. Tem que falar também Shechianu? No sábado à noite também. Não, eu estou falando de... Não, eu ainda estou nos 2 primeiros dias de Pesach. Eu estou nos 2 primeiros dias. Seguinte, sexta e sábado a gente fala Shechianu. Sim. Agora, 19 e 20. Isso. Porque a sexta-feira que vem ainda é Pesach, mas não fala Shechianu. Eu sei, não fala Shechianu, só fala Yom a Tov. bênção das velas e de Shabbat. Isso. Perfeito. Está explicado. Certo? Tá. Então vamos lá. Esse segundo momento a gente vai dar uma paradinha nessa parte da Haggadah e vou passar agora para a aula de Tânia. Sim? Podemos? Já está no horário? Acho que eu vou pegar um café.